Bem, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição dos Encontros de Valor. Antes de mais, queria agradecer a presença da Mar Duran, minha colega do Departamento Técnico. Boa tarde, Mar. Boa tarde, Diogo. Queria também agradecer a presença na audiência dos nossos parceiros e clientes nesta sessão. Hoje vamos abordar a temática das uniões escaleiras, as uniões escaleiras, caleiros, algerosos, como se lhe queiram chamar. Sabemos que é um ponto sensível e, portanto, queremos dar a devida importância, uma vez que temos os produtos para tratar este tipo de assuntos e as soluções mais indicadas, ou que, na nossa opinião, melhor vem a testar a competência quer do nosso cliente, quer dos materiais que aplica. Relembro todas as sessões. Todos os dias temos sessões e todas elas se iniciam por volta das 3 da tarde, todos os dias. Aqui pelo Zoom, nós vamos enviando a agenda e os participantes vão adicionando e vão vendo. Como eu disse, vamos dedicar à construção metálica e especificamente à área das caleiras. Sabemos que existem várias tipologias de caleiras. Eu pus aqui de uma forma muito breve e muito concisa algumas tipologias de caleiras que existem. Aqui o mais interessante será abordar as típicas caleiras de inox, as típicas caleiras galvanizadas, o facto de elas terem muita pendente, pouca pendente, e depois como nós as ligamos. Esta ligação está muitas vezes associada, quase sempre associada, ou a forma como nós fazemos essa ligação está quase sempre associada à própria caleira. E, portanto, a própria forma como a caleira é desenvolvida, ao próprio material da caleira, e, portanto, devemos sempre ter isso em conta. É certo que normalmente no mercado vemos muitas caleiras galvanizadas que são tratadas com a própria galvanização e que muitas vezes são soldadas e, portanto, ao soldar nós perdemos um bocadinho do revestimento que acabamos por queimar na própria solda e fragilizamos assumindo que temos depois sempre alguns problemas a posteriori, porque aquele é o ponto mais frágil de toda a caleira. Podemos optar por soldar e revitar, por exemplo, por sobrepor e revitar, que é uma tipologia de opção, pode ser utilizada no inox, pode ser utilizada no galvanizado, mas sabemos à partida, por exemplo, o inox é um material que é muito mais suscetível, ou seja, tem amplitudes térmicas amplitudes de dilatações muito superiores ao tipologia de materiais e, portanto, é suscetível de trabalhar e de ter movimentos estruturais muito superiores aos movimentos habituais de uma caleira, por exemplo, galvanizada. E, portanto, pode, por exemplo, acontecer de cortar os parafusos, inclusive de retirar os parafusos. Depois temos opções como seccionada, que é fazer em parcelas e depois ligá-las, por exemplo, com um rematezinho. Há várias tipologias, nós hoje vamos abordar um bocadinho a nossa solução. A nossa solução é Fitosite Gata 3. Sabemos à partida que a água estagnada é o maior problema. E se nós tivermos um ponto débil como a união, o ideal é nós conseguirmos tapá-lo e salvaguardá-lo, sabendo à partida que temos água sempre estagnada, raios ultravioletas a incidir. A água sempre estagnada é algo que está associado à própria construção da caleira, não é? E que com o tempo vai dilatando e vai criando esses problemas. E temos raios ultravioletas, como eu dizia, e temos, acima de tudo, materiais que dilatam bastante, materiais que trabalham, locais que são mesmo muito sensíveis. Nós podemos ter, ao mesmo tempo, como eu dizia, as fixações mecânicas, as soldaduras, as seccionadas, mas em qualquer uma tipologia de aplicação nós podemos, por exemplo, utilizar uma solução como a Fitosite Gata 3. Mar, eu aqui queria um bocadinho a tua ajuda para nós explicarmos, em geral, enquanto solução, quais são as características da Tite Gata 3. Sim,
esta é unha solución en concreto para as xuntas, digamos, as xuntas das caleiras. Moitas veces vemos todas a caleira enteira dañada, pero en moitas ocasións os problemas veñen só das xuntas, co cal, digamos que vamos a enfocarnos só en isto e non ter que digamos, arranxar ou modificar toda a caleira. Neste caso, nas xuntas en concreto, temos esta solución que é unha solución triple. En canto a solución triple é porque ten 3 niveis de protección, digamos, contra a auga e contra os axentes meteorolóxicos. É unha solución que está permanentemente elástica, tanto o nivel 1 como o nivel 2 como o nivel 3 teñen cada unha delas as súas propiedades resistentes á auga, resistentes ás altas temperaturas, importantísimo, como dicías antes, neste tipo de edificacións. E máis disto, dicir que despois, dentro de cada nivel, é unha solución que xa de por sí utilizamos en moitas situacións só elas soas, digamos, sen todo xunto, co cal, dentro de cada unha delas teñen unhas características amplísimas de protección, de xelaxe, de estanquidade. Entón, bueno, digamos que podemos explicalas unha a unha. Claro, claro, claro. Eu se calhar convidava também para criar um bocadinho de dinamismo, se calhar colocava desde já também aqui uma questão aos nossos participantes e se calhar começava por uma pergunta. Eu vou lançar, se me estão a ouvir, vai aparecer agora uma questão. E a questão é a seguinte: numa ligação de tramos de caleira industrial, vamos assumir que estaremos a falar de uma caleira galvanizada, por exemplo, qual é que seria a opção pela qual teria maior preferência? Ou seja, preferia sobrepor e aparafusar, soldar, sobrepor e selar com mastic ou utilizar uma membrana líquida? Nós temos aqui basicamente algumas opções para os clientes que lançámos, depois comentamos um bocadinho as opções que foram vistas. Muito bem, vamos só dar aqui um tempo. Muito bem, vou terminar a pool. Temos aqui as respostas. Vou acabar por partilhá-las. Nós temos aqui a nossa audiência tem a preferência normalmente nas caleiras galvanizadas por soldar as caleiras. Como eu dizia, este é um método já muito utilizado com grande experiência. Sabemos à partida que temos alguns senãos, se os travas forem demasiado compridos. O facto de nós queimarmos um bocadinho a soldadura depois leva-nos a que, se fizermos o trabalho em obra, seja mais complicado de conseguir voltar a dar o tratamento à caleira e, portanto, tem alguns senãos, mas nada como nós falámos um bocadinho da tática da 3, também para percebermos quais é que são as vantagens relativamente, por exemplo, a utilizarmos uma soldadura. A Mari bem dizia que nós temos 3 níveis. Portanto, temos um nível como a fita FX de 110. A fita FX de 110 é utilizada precisamente na união, certo, Mar? Depois utilizamos a membrana preta, que é a membrana FX Ecofaçade. Esta é uma membrana em EPDM, que nos dá elasticidade e funciona como revestimento e acabamento da solução. E temos o selante, que é colocado, é um selante, que é o FX Bonding KPF+P, que é selante e é adesivo ao mesmo tempo, ou seja, é a barreira até a água chegar à união como selante e é adesivo para colar a membrana preta à própria caleira. Por passos, e para nós conseguirmos perceber muito bem qual é que é a tipologia de aplicação, como eu disse, nós com esta solução nós podemos dar uns pingos de solda, rebentar anteriormente, fixar mecanicamente, o que nós queiramos fazer, depois só temos que aplicar a solução para selar aquele local.
Mara, é importante a limpeza e desengorduramento da superfície, é essencial, correto? Sí, efectivamente. Nestes casos, estes tipos de materiais moitas veces, pois, sobre todo cando é en reparacións, acumulan moitísimas partículas ao longo do tempo, co cal, antes de empezar a poñer calquera fita ou calquera membrana, sempre ten que estar todo perfectamente limpo, e nós aplicamos este tipo de líquido, pode ser algún tipo de líquido de limpeza, aínda así que teña ese momento a persoa ali. Pero é importantísimo, toda a zona. Acetona, álcool, Sí, diluente, por podem ser exemplo, outros por elementos exemplo. também. Nós normalmente enviamos estes materiais todos em kit e, portanto, tipicamente também enviamos o líquido de limpeza para nós pré-limparmos a caleira, para garantirmos que a caleira não tem nem resíduos, nem, por exemplo, gordura, que às vezes é comum nós termos nestas superfícies metálicas, é comum termos e, portanto, é essencial a limpeza. Começámos por fazer a primeira limpeza do substrato e depois aplicámos a fita EFIS Tubão 10. Tubão 10, muito brevemente, é uma solução biadesiva, cola das duas superfícies, ou seja, cola na caleira e cola na membrana preta, e é uma tecnologia inovadora, uma vez que tem selantes ativos, e adere a nível molecular com o substrato. O que é que isto quer dizer a nível molecular? Tem um primário encapsulado que, quando nós comprimimos com um rolinho de aplicação, não é? Um rolo ou algo que lhe confira pressão, o primário rebenta e aumenta a adesividade da fita. Depois tem algumas vantagens, como o facto de ser resistente à água, ao ozono e às variações de temperaturas extremas. Ou seja, isto aqui é o coração da solução, não é? É o que permite à solução funcionar como concertina, e naquela junta, na união, onde ela é colada, precisamente, como nós conseguimos ver mais à frente, já agora mostrava aqui, não é? Ela é colocada precisamente aqui na união, permite-nos obter muita elasticidade e conseguir, com temperaturas extremas, ou seja, menos 56 graus até 121 graus, consegue ser elástico o suficiente, trabalhar continuamente para acomodar tudo o que são as dilatações, por exemplo, de uma caleira em inox. Não é? Temos uma caleira inox, está constantemente a trabalhar, a movimentar-se, mesmo galvanizado, e esta solução consegue acompanhar, nunca descolando ou nunca deixando de aderir na superfície. Se calhar a questão da expectativa de vida, nós fizemos alguns testes ao nível da durabilidade da fita. O que é que nos podes dizer? E ao nível de impermeabilização, por exemplo, ou seja, o quão resistente ela é à água? Consegues nos dizer? Sí, neste caso, como dicía, non? Este tipo de fitas utilizámonos en moitísimas situacións e temos moitos test a partir disto. Poden ser con compatibilidades con diferentes substratos e despois tamén de embellecemento ou de adhesión. Neste caso, falamos que o primeiro, como dicías ti, a primeira barreira cara a auga é esta, non? Da situación deste produto. O cal é 100% estanca a auga, temos uns test realizados nuns laboratorios externos, neste caso, que deron como resultados o W1. O W1 quere dicir que é o máximo nivel de estanquidade da auga, co cal é 100% estanca. Este tipo de material fúndese completamente co substrato neste caso, é imposible que a auga, digamos, traspase este tipo de fita. E, por outro lado, despois tamén temos test de embellecemento, que no laboratorio facer embellecementos acelerados, digamos, que permiten ver como sería a súa situación ao longo do tempo. E tamén, despois de moitas horas facendo este tipo de seguimento, deron como resultado ningún tipo de dano ou damnificación, digamos, tanto na membrana como no substrato. Muito bem, perfeito. Temos agora mais algumas fotografias, como eu tinha indicado. Temos aqui a possibilidade de vos mostrar. Nós o que fazemos é medir, antes de aplicarmos a fita, medimos o desenvolvimento da caleira total e depois cortamos.
aplicámos a fita, retirámos uma das películas, ela tem duas, tem a parte de cima e a parte de baixo, retirámos uma das películas e desde logo colámos na zona da união, centrada com a própria sobreposição, a união da caleira. Depois, temos sempre atenção a este ponto de focar e ter a certeza que fica bem aderido nas extremidades, e para isso nós utilizamos ou um rolo de pressão, ou por exemplo uma espátula, ou algo que lhe confira pressão naqueles locais. Depois garantir que temos nos 90 graus plenamente aderidos, passamos para o segundo nível. Relembra, fiz de Bondé, esse é o primeiro nível, o coração, e como o coração que está escondido, não é? Está de forma que nós tínhamos todos os outros materiais à volta a protegê-lo. Este, digamos, é a pele da solução, não é? Ou seja, é elástica e funciona como acabamento. É um EPDM, uma membrana de EPDM curada, tem 1.3 de espessura, milímetros, ou seja, está quase ao nível, por exemplo, das bacias de retenção de água, ou seja, tem lagos, lagoas, ou seja, é um material que é muito resistente à água estagnada, resistente aos UVs, às variações de temperatura. O EPDM, enquanto material, nós conhecemos de N situações e, portanto, é um dos materiais mais resistentes que existem na construção civil, tendo esta vantagem, é completamente elástico, tem 300% de alongamento de possibilidade e é completamente robusto e impermeável, mais uma vez, como a Mar confirmava há bocado, com a FIS Bond S, também é W1. Aqui, quais é que são as grandes vantagens da Ecofaçade, Mar? Sí, bueno, neste caso, unha pregunta, por exemplo, que temos recurrente, por que non emplear, pois, se é só para que non entre auga, a tubo ondés. A tubo ondés, hai que dicir que non é resistente aos UVs, co cal é moi importante para protexer a caleira poñer un tipo de membrana que sí que o sexa. Co cal, neste caso, un dos seus motivos, a parte da súa flexibilidade e de aguantar os movementos estruturais e térmicos da caleira, é un pouco pois, protexer tamén dos axentes climatolóxicos. En este caso, para aplicala, do facto que non é autoadhesiva, é dicir, necesita algún tipo de adhesivo ou selante, de aí a noso terceiro nivel. En este caso, bueno, utilízase simétricamente, igual dende o centro da xunta, como a tubo ondés, utilízase simétrica a hora de poñela. Sí que decimos que antes de utilizar, antes de colala directamente, non sacar a segunda película protectora da tubo ondés antes de medir. É dicir, aquí está moi ben explicado na fotografía, está unha persoa cun lápis apuntando, digamos, marcando esa posición. Entón, primeiro, antes de colar, marcamos e despois sí que vamos progresivamente sacando a segunda película. Primeiro marcamos para alinhar, para que não fique descentrado. Muito bem, perfeito, Mar. Depois, o último nível é o nível 3, o selante é FIS Bonding KPF mais P, que é um selante / adesivo, isto é importante, ou seja, é um material que tem a capacidade de aderir aos substratos e fazer aderir substratos, e ao mesmo tempo é um selante, ou seja, cria barreira para que a água não possa progredir na direção da própria união. E como tal, queria que faça um bocadinho também da solução que nós temos aqui. É uma solução que vem em cartucho e que é à base da polígono PDMS. Marcos, esclarece-nos, por favor, a nossa audiência de que é que se trata. Sí, neste caso tamén é unha base de polímeros, é dicir, unha base que é resistente, a auga é totalmente flexible ao longo do tempo, co cal acompaña unha vez máis a solución. É dicir, non temos uns selantes, neste caso selante adhesivo, que ao longo do tempo pois, poida romper ou poida separarse da membrana. Neste caso non vai a suceder. Está totalmente testado, todo xunto, de aí que esta solución sexa triple, está estudada para que sexan estes elementos, e co cal é importante, non? E despois, por último, decir que moitas veces algunhas persoas preguntan, bueno, ese o que poñemos dentro sae para fora, non pasaría nada, non? Cando presionamos ou cando pasamos o rolo, se sae algún tipo para fora, porque o que decimos é resistente aos UVs, co cal non habría ningún problema.
Relativamente à aplicação, é o que nós vemos aqui. O que nós aconselhamos sempre é colocarmos 2 fios de selant para a esquerda da fita cinzenta e 2 fios de selant para a direita. Desta forma, o que nós conseguiremos é colar a fita preta ao substrato e no final passarmos um último cordão. Nós agora por acaso não temos aqui a fotografia, mas um último cordão, mais à frente vamos conseguir ver isso, um último cordão para fechar a solução. Tem aqui, temos que perceber, não é? Um último para fechar em cada uma das extremidades. Aqui colocamos sempre um cordão na perpendicular. Este permite-nos, de certa forma, garantir que estamos mais seguros naquele ângulo de 90 graus. Ao mesmo tempo, temos duas barreiras nesta fase, não é? Até a água chegar este onde é este, depois ainda é uma outra barreira. Colocamos sempre por esta ordem, 2 na parte de dentro, ou seja, da linha para cá, sempre 2, que depois vamos pressionar com um rolinho, levemente, só para espalhar o material, e portanto vai ficar relativamente espalhado, mas em termos de fica relativamente espalmado, mas sim, é desta forma que nós aderimos. Daquele lado, deste lado igualmente, e no final o que nós conseguimos obter é algo como isto, como depois no final, quando nós passarmos aqui um último fio de selant em cada uma das extremidades, passar o dedo ou algo para tornar a superfície mais lisa e de certa forma quase como uma rampa para a água. Eu se calhar agora estava na altura, eu enviava e dava uma nova pergunta para os nossos participantes. Penso que... Ok, agora sim, penso que temos agora a pergunta no ar. Mais uma pergunta, neste caso, seria uma pergunta no sentido de perceber se numa situação hipotética em que optaria por soldar uma caldeira galvanizada, quanto tempo demoraria a concluir uma caldeira com desenvolvimento, por exemplo, de 1000 milímetros, ou seja, 1 metro linear, quanto tempo é que nós demoraríamos a aplicar ou a fazer esta soldadura? Estamos aqui só num compasso de espera para perceber quais é que são as respostas da parte do nosso auditório. As respostas são completamente anónimas, portanto poderão colocá-las que ninguém saberá, nem nós mesmos saberemos quais é que foram por parte de quem. Ao mesmo tempo nós temos um chat nas opções onde podem deixar os vossos comentários e comentar alguma ideia que tenham relativamente à apresentação ao produto em si. Vou terminar ver se temos aqui um resultado mais ou menos esclarecedor. Vou terminar aqui a questão e partilhar o resultado. Aqui conseguimos perceber que 67% do auditório falou em 20 a 40 minutos, 33% mencionou de 0 a 20 minutos, ou seja, em média conseguimos perceber que estará ali à volta podemos fazer assim umas contas redondas à volta dos 20 minutos. Acredito que sim, que anda à volta dos 20, 30 minutos de aplicação, uns pelos vistos mais rápido que outros, mas é normal. Nós mais à frente vamos conseguir perceber um bocadinho que esta tipologia de solução como a soldadura é uma solução que é feita em condições, muitas vezes em obra, em condições que não são tão controladas, ou seja, o trabalho é um trabalho muito mais minucioso do que um trabalho como este que nós fazemos com a Tetrata 3, estamos a falar de 3 barreiras. As principais vantagens são, sem dúvida alguma, a facilidade. Nós não precisamos de calor, como precisamos da soldadura, ou seja, nem sequer temos que levar material, quer seja em escritório ou melhor, em produção ou em obra, não precisamos de fontes de calor. Também não precisamos de qualquer acessório. A verdade seja dita, só precisam de uma pistola para aplicar o selante e um pano para limpar no início a caleira. O facto também de ser fácil, também por reduzir o trabalho em obra, ou seja, nós não acabamos por não ter trabalhos extra em obra, é muito simples, é só chegar e aplicar. Depois
temos a parte da eficiência do material, a durabilidade de 50 anos, a garantia que nós damos também de 10 a 15 anos de aplicação do material. Depois temos a parte do facto de ser resistente à água estagnada, como eu disse, resiste à água estagnada, que é o principal elemento atmosférico diferente dos demais numa obra, mas de facto tanto a água estagnada como os raios ultravioletas, como o ozono, por exemplo, são tipologias de meios atmosféricos ao qual a tetracatra corresponde muito bem. Depois, de facto, a grande vantagem relativamente, por exemplo, à soldadura é o facto de não, por exemplo, não danificar o revestimento, não é? Temos a galvanização e nós não a queimamos e, portanto, também não a temos que proteger depois. Se temos uns pingos de solda, nós depois, por exemplo, podemos tapar, quando soldamos a caleira, podemos tapar com a tetracatra 3 e não ficamos com aquele ponto zero. Temos aqui duas fotografias da solução aplicada. Mário, não sei se queres comentar alguma dessa informação connosco, se tecnicamente estamos perante a solução mais robusta vista no mercado. Sí, neste caso estamos falando de eso que dicía antes, está testada exclusivamente para este tipo de aplicacións, para xuntas de caleiras, co cal moitas veces din que se poderíamos poñer outra coisa ou este está garantizado, é dicir, está garantizado para esta aplicación. É dicir, bueno, co longo do tempo non tivemos ningún problema en concreto, é compatible absolutamente con todos os tipos de materiais que temos nas caleiras hoxe en día. Pois, sobre todo por riba de todo, é fácil é simple, non? Relativamente à facilidade da aplicação, também para nós também irmos concluindo já a apresentação, nós de certa forma, e como isto também foi uma formação, nós tivemos mesmo especificamente a olhar para a aplicação e a perceber como é que se aplicava e quais os pontos mais importantes. Sem dúvida alguma que este são os pontos mais importantes, não é? O facto de fazermos, temos ali um ângulo de 90 graus, precisamos de um material elástico, que seja suficientemente elástico para ir àqueles locais, e a Tubão DS consegue fazê-lo, porque é basicamente só adesivo, temos uma película do lado, uma película do outro, mas aquilo é só adesivo, e depois temos o facto de termos o selante, que também consegue, como é quase líquido, consegue ir Sí, e despois tamén que hai moitos tipos de formas de caleiras, neste caso era en forma de U, pero pode ser con distintas formas, con distintos ángulos, en este caso non hai ningún problema de como sexa a situación nese momento, non adaptase a todo. Muito bem. Concluindo, nós temos que limpar, aplicar a FIS do Tubão 10, melhor, se calhar aplicar, medir anteriormente a Tubão 10, não é? A cinzenta, depois medir a membrana preta, também com a mesma medida, e basicamente colar a cinzenta, retirar a primeira película, colar a cinzenta, retirar a segunda película, colar a preta, e este processo, posso-vos garantir que é muito, muito rápido, e depois colocar o selante, as duas linhas de um lado, duas linhas do outro, fechar e colocar uma linha determinada pelos lados. E com isto eu queria perguntar também, deixava mais uma pergunta, Vamos lá. Está a ser lançada mesmo agora, que é quanto tempo é que acham que demoraríamos, por exemplo, a fazer uma selagem com a FISUS Tetracatra 3? Muito bem, vou só aqui partilhar o resultado. Ok. Criamos aqui uma breve amostra. Basicamente, temos um 100% de acordo. Sim, 100% de acordo. Eu diria que também nós fomos fazendo já este resumo, está muito fresco na memória da nossa audiência e repara, Mar, são muitos poucos passos. Eu diria que em média estamos a falar de 12 minutos. Em média 12 minutos. Numa primeira vez poderemos demorar 20, numa formação, numa explicação breve de como fazer a aplicação, mas eu não tenho dúvidas nenhumas de que mais tarde ou mais cedo, 12 minutos será o tempo médio para a aplicação do material, que é muito simples e muito breve. Se mais alguém tiver mais alguma questão, gostava que partilhasse agora. De qualquer forma, tem aqui o meu contacto, o meu e-mail, serão redirecionados também para uma página de feedback da vossa experiência
e a vossa opinião é muito importante, a vossa experiência aqui nos encontros de valor. Gostava que colaborassem preenchendo este inquérito. Tem aqui o meu contacto, se eu puder ajudar, podem dar um toque, enviar um e-mail. Mara, gostaria de agradecer pela tua presença aqui no suporte da EFIS Encontros de Valor, e desejar um resto de boa tarde a toda a gente. Boa tarde, obrigada, Diogo.